Olá, eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMcast, o seu podcast de comércio exterior desenvolvido pela WM Trading. Hoje nós estamos com João Gabriel Jacob. Ele é advogado e sócio da Matar Vilela Advogados, um escritório de advocacia. Ele é especialista em direito portuário e aduaneiro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o radar Siscomex. João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Amanda. Primeiro eu que agradeço o convite. Mais uma das diversas parcerias, né, entre WM e Matar Vilela Advogados. O nosso escritório é um escritório focado em comércio exterior. Já há 15 anos atuando nessas áreas relacionadas às operações internacionais. A gente tem aí um track record, né, uma origem muito mais até da parte portuária e aduaneira, né, onde a gente tem muito orgulho de dizer que a gente atende 4,5 milhões de metros quadrados de área alfandegada em todo o país. Então são terminais portuários, portos secos, recintos de zona secundária, CLIAs, enfim. E também os maiores importadores, especialmente a WM Trading, né, um importador que também é um grande parceiro nosso. Com então certeza. É muito orgulho participar também desse momento com vocês. E também a gente tem um outro orgulho muito grande de termos sido escolhidos por vocês como parceiro estratégico nesse trabalho de revisão de estimativa das operações de comércio exterior dos clientes da WM. Com certeza. E assim, ele é tão meticuloso, ele precisa de tanto detalhe que realmente vocês foram os nossos escolhidos, porque é muito detalhado. E assim, hoje a gente brinda um número especial que eu trago aqui para você. Nos últimos 12 meses, essa parceria, né, com vocês, a gente conseguiu aí colocar mais de 50 empresas habilitadas para operar de forma ilimitada no comércio exterior. E eu acho que nada melhor do que a gente fazer um WMcast sobre esse assunto como forma de comemorar. E assim, dos mais diferentes setores, né? A gente faz aeronaves, a gente faz SPS, principalmente no setor fotovoltaico. Então, eu fico muito feliz com esse número, eu não sabia. O setor de energia puxa, né? Assim, a gente tem operações que a gente faz 10, 12 habilitações de uma vez só, né? Uhum. E é um trabalho que exige aí muita coordenação, porque é muito documento, cada SPE é uma habilitação específica, sua especificidade. Enfim, é um trabalho que tem sido bem legal. Da nossa equipe lá, é também o que eu falo assim, a habilitação é a porta de entrada da empresa no comércio exterior. Então, a gente tem que ter muito comprometimento com esse momento, porque até para os empresários mais experientes é um desafio, claro, né? Então, se ele tem uma quebra de expectativa, uma frustração, por exemplo, uma negativa numa revisão de estimativa, isso gera, às vezes, a decisão por não seguir com o comércio exterior, né? É o primeiro momento onde ele vai ter contato com a operação, às vezes é conseguir um fornecedor estrangeiro, reduzir os custos do seu insumo. E, às vezes, por estar mal assessorado, por não ter um parceiro estratégico como a WM, acaba escolhendo por paralisar as operações porque teve uma frustração, porque não conseguiu a habilitação. E também, assim, um outro ponto importante é que a gente sempre coordene o embarque, né, a prerrogativa do embarque, seja condicionada à habilitação do radar na empresa, porque senão esse importador pode ter um pepino enorme, né, que é fazer uma importação sem estar habilitado. Sim, isso eu acho que até é uma decisão assim, estratégica, né, da WM, em que pese você não precisa do radar, né, para fazer a operação até o registro ADI, em tese, né, porque alguns bancos até exigem o radar para fins de compliance, para fechamento de câmbio. Mas a WM tem esse cuidado de não efetuar sequer o pagamento ao exterior sem ter pelo menos um panorama de deferimento do radar, né? Claro. Então, acho que esse é um ponto importante de segurança para as operações que a gente tem desenvolvido em conjunto. Com certeza. Então, aproveitando, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente, pro nosso ouvinte, sobre o radar Siscomex, o que ele representa, de que forma ele é refletido nas operações de comércio exterior. Perfeito, vamos lá. O que popularmente é conhecido como radar, tecnicamente, nada mais é do que uma habilitação que a Receita exige para que uma empresa possa operar no comércio exterior, né? Então, essa habilitação que você possui, uma habilitação para trazer medicamentos, uma habilitação para você ter o CNPJ, ter uma licença de... Nada mais então, do que ser a habilitação do comércio exterior específica exigida pela Receita. Então, esse é o processo. O que é o radar? É isso, é a habilitação prévia da empresa para operar no comércio exterior. Essa habilitação, ela é feita online, no sistema, mas ela tem várias modalidades. Então, existe um trabalho que a gente faz, que eu chamo que na verdade, o nome certo do processo é revisão de estimativa, que é um trabalho diferente da habilitação, que é posterior à habilitação, e a gente vai explicar um pouco mais aqui, eu acho, né? Legal. Então, custo, né? A gente escuta muito falar, quanto custa para eu habilitar a minha empresa no radar?
Conta um pouquinho mais pra gente. Essa é a notícia boa. A habilitação ela é gratuita, né? Basta a empresa possuir a adesão ao DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico, e ter o CPF do representante legal. Com isso, você consegue acessar o sistema Habilita, do portal único do Siscomex. Isso você consegue fazer acessando online e obter a habilitação. A habilitação ela possui 3 submodalidades. A submodalidade expressa, né, que é para empresas que vão operar com até $50 mil a cada 6 meses. A submodalidade limitada, que é empresas que vão operar com até $150 mil a cada 6 meses. E a submodalidade ilimitada, empresas que vão operar acima de $150 mil a cada 6 meses e dentro, lógico, da capacidade financeira da empresa. Então, são essas 3 modalidades e isso você consegue fazer online. O que muitas vezes acontece é o seguinte: o sistema ele faz isso automaticamente, né? A Receita ela possui dados das empresas e ela faz uma estimativa a partir do momento que você acessa o sistema e tem habilitação. E às vezes há o descasamento entre o volume da operação que uma empresa quer fazer, por exemplo, uma SPA recém-constituída para importar painéis para uma usina fotovoltaica. Possivelmente ela vai ter um radar limitado que não é suficiente para ela trazer a quantidade de painéis, inversores que ela precisa trazer para a sua operação. Então, existe esse segundo processo que eu havia comentado anteriormente, que é o processo de revisão de estimativa, que é onde a gente entra junto com a WM para fazer esse trabalho aí de levantar a documentação necessária, explicar, entender as especificidades do cliente, das operações do cliente, né? Fornecer documentos, minutas de contrato, minutas de acordos que são necessários, realizar os ajustes prévios, analisar a documentação enviada. Eu até brinco que essa é a fase que a gente é o fiscal antes do fiscal, né? É verdade. A gente antecipa, exatamente. A gente antecipa o que o fiscal iria analisar. Para quê? Para entender quais são os pontos de atenção, quais são os pontos que há divergência. Então, a gente olha com lupa cada uma dos documentos que são encaminhados. Conta pra gente só um pouquinho dos documentos, só para o nosso ouvinte saber. Os documentos, basicamente, eles tratam de dois pontos principais, que é comprovar a capacidade operacional e comprovar a capacidade financeira da empresa. Na capacidade operacional, o que a Receita quer olhar? Quer olhar que a empresa possui de fato, existe de fato e possui capacidade para operar no comércio exterior. Então, ela vai entender... a empresa tem um endereço declarado aqui no contrato ou no estatuto social. Ela de fato existe lá? A conta de energia e internet naquele endereço? Né? Esses são alguns pontos. O que é interessante assim, que a Receita está muito atenta aos novos arranjos empresariais, né? Principalmente depois da pandemia. Aí, houve muita mudança em relação a como que uma empresa se constitui. Então, a própria Receita permite hoje em dia a habilitação de empresas que estão em coworking. Então, é algo assim... bem facilitado, não é que não existe uma estrutura da empresa, só que é preciso cumprir essas etapas de atendimento em relação à capacidade operacional, por exemplo. E no caso do coworking ainda tem um diferencial que muitos coworkings têm esses custos atrelados ao próprio valor do aluguel, né? Exatamente. Então, uma conta de telefone, né? Hoje em dia, às vezes tem empresas que não tem nem telefone fixo mais. Sim, essa é uma das questões, até principalmente para as operações, por exemplo, de holdings, né? Que são aquelas empresas que, quem não tem familiarização com o assunto, a holding é uma empresa que faz a gestão dos ativos, né? Ou operações empresariais de um grupo econômico. E aí, principalmente em operações de aeronave, a gente envolve a habilitação de holdings. Uhum. E as holdings, geralmente, elas estão dentro da estrutura operacional da empresa operacional, né? Da empresa que, de fato, é o grupo econômico, né? Que desenvolve a atividade empresarial. Uhum. E então, a gente faz esse trabalho de construir novos documentos, né, como compartilhamento de estrutura, seção de área, compartilhamento de internet, energia, como forma de evitar um questionamento fiscal sobre esse ponto. E um trabalho que eu acho muito, muito bacana que as duas empresas fazem é a análise específica daquele segmento e daquele propósito daquela empresa. Então, assim, você habilitar um CNPJ para importar uma aeronave é muito diferente de você habilitar um CNPJ para importar uma usina fotovoltaica, né? Então, a gente também tem que entender o contexto e o uso daquele ativo, né? Para que se aplique corretamente e, às vezes, até se modifique os documentos, né? Um contrato social, algo nesse sentido. Sem dúvida. Por exemplo, na parte de fotovoltaico, é muito comum que a empresa, a SPE, esteja constituída num endereço rural. E a norma, se você olhar a letra fria da norma, né, sua interpretação literal, ela pede a guia do IPTU. Então, a gente tem que construir, a gente tem esse cuidado de não só juntar os documentos. A gente, além de juntar os documentos, analisar tudo que a gente disse lá atrás,
a gente faz uma explicação prévia. Então, junto com o nosso requerimento, vai uma petição explicando cada particularidade do cliente para demonstrar para o fiscal, facilitar o trabalho do fiscal de analisar e deferir o pedido. Isso gera, obviamente, uma maior velocidade na habilitação e na revisão de estimativa. No deferimento, né? Exatamente. E eu queria também chamar a atenção com relação aos valores que o Dr. João mencionou. Então, tem a questão do valor aduaneiro, né? Quando a gente fala de $50 mil, 150 ou ilimitado, isso é sempre sobre o valor aduaneiro importado. Exatamente, é o valor da mercadoria, custo e seguro. Custo de frete e seguro internacional. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma operação que é $50 mil, o meu produto, vou custa trazer... 49. E aí chega aqui acima do limite e não consegue registrar mas ADI. Nossa, meu produto era até embaixo de 50. E aí gera mais problema, né? Porque gera aí armazenagem extra, gera ter que entrar com um novo pedido, enfim, custo de demurge, dependendo do que é o produto, se ele veio consolidado num container ou não, enfim. É uma questão importante a se analisar aí. Mas, em regra, né, como eu falo que o mesmo trabalho que dá para o pedido limitado, dá para o limitado. Né? É uma questão muito mais de ajuste financeiro, entender o tamanho da operação, porque um radar ilimitado hoje, a empresa que tiver o radar, ela pode operar até 1 ano, né? Tem que operar durante 1 ano. De certa forma, ele valoriza a empresa. Você ter uma habilitação significa que a Receita, de certa forma, valida você para operar tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Né? Então, assim, gera valor para a empresa essa habilitação. Claro. Então, acho que eu falo que acho que todas as empresas deveriam, se pensam em operar no comércio exterior, ou uma grande indústria que pensa em reduzir o custo dos seus insumos, porque fatalmente os insumos internacionais, em alguns casos, eles possuem um preço melhor, uma condição melhor de importação. Vale a pena ter habilitação, buscar um parceiro, uma assessoria, porque esse é o ponto principal, assim, né? Eu falei que não tem custo para habilitação, mas a assessoria, a revisão de estimativa, a gente recomenda fortemente que tenha uma assessoria, um parceiro que conheça do assunto, para evitar que esse pedido essa entrada, né, esse primeiro passo no comércio exterior que a gente disse lá atrás, seja um passo equivocado. Com certeza. E aí agora, assim, uma dúvida, né, um mito que a gente escuta muito, dado que a gente trabalha todos os dias com comércio exterior, se a minha empresa for habilitada, agora a Receita vai ficar de olho em todas as minhas atividades? Né? Isso, assim, é uma pergunta que a gente recebe com frequência. Nossa, mas então, a gente pode usar o radar da WM? Aí eu explico, não pode usar o radar da WM. Nossa, mas se eu habilitar, minha empresa vai ficar na mira da Receita, né? Conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso vem muito da cultura e também de uma escolha nacional aqui, de que a Receita Federal do Brasil, que é o órgão tributário, também ele é o órgão que é a autoridade aduaneira local. Então, as pessoas confundem um pouco qual que é a função da Receita nesses trabalhos de habilitação de comércio exterior, e também na questão do fisco, do leão, né, da figura temida do leão da Receita Federal. Quando fala de comércio exterior, você está se habilitando, você está se voluntariamente colocando a sua empresa, né, apresentando documentos, comprovando que você tem capacidade operacional e financeira para operar no comércio exterior. Não há, em razão disso, nenhuma operação mais visada, você não fica mais visado, ou há uma operação de investigação profunda, por causa disso somente. Né? Obviamente que o comércio exterior ele possui procedimentos especiais de fiscalização, quando a Receita identifica que há algum ponto de não conformidade na operação, ou mesmo a revisão de ofício da habilitação, isso é possível, mas isso não é decorrente da habilitação por si, mas sim de alguma questão, algum indício de crime ou fraude que possa ocorrer na operação. E para isso é importante estar também muito bem assessorado para que isso não ocorra. Né? Claro, eu costumo brincar que assim, é igual você tirar uma CNH. Você tira a CNH, aí o CT vai ficar atrás de você? Não. Exatamente. Ele não vai ficar, mas você é habilitado. Acho que o problema maior é você fazer a operação sem ter habilitação. Exato. Porque eu acho que aí você fica visado. Exato. Você fica sob um risco, sob uma exposição que é maior. Porque independente de você ter habilitação ou não, a Receita vai atrás de você e vai te responsabilizar pelaquela operação que você fez e que você era responsável. Eu costumo brincar que assim, é a certeza de que você vai ser parado na Blitz. Então, quando essa mercadoria chega no porto, você vai ser parado pela Blitz. Exatamente. Então, assim, você tem que estar com a sua CNH em dia. Ótima analogia. Eu vou usar essa daí nas próximas aí. E quando a gente falou de revisão de estimativa de radar, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o indeferimento. Porque a gente também recebe, né, muitas empresas que chegam até nós falando assim, não, eu tentei
revisar meu radar com um parceiro e foi indeferido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acontece, né? No passado, isso por causa de um modelo de operação do procedimento da Receita até era muito mais comum, porque a Receita, toda vez que você tinha um indeferimento, você tinha que abrir um novo processo. Então, isso no ano passado foi alterado. Chegou ao ponto de alguns clientes nossos terem 8 indeferimentos. Na verdade, sim, não clientes nossos, chegarem lá no escritório com 8 indeferimentos para a gente entrar com um novo pedido para eles. Nossa. Então, assim, já estava com a carga no porto, com demurge, então chega naquela situação que eu falo que a gente passa a não ser mais médico de família, passa a ser traumatologista, né? Porque cuida da situação. Exatamente. Então, cuida da situação, assim, já com um trauma exposto. Então, esse caso, por exemplo, a gente entrou com um pedido e conseguiu a habilitação em seguida. Mas a Receita, ela exige, tem vários parâmetros, inclusive para nomeação dos arquivos que são protocolados. Mesmo, exatamente. Né? Então, assim, é muito criterioso. Por isso que eu acho, assim, a gente fala que esse trabalho era um gargalo, inclusive, que a gente identificou aqui, né, nas operações, do cliente ir atrás às vezes, da própria contabilidade, tentar fazer sozinho e ter uma dificuldade, ter a negativa, frustrar, falar que teve um indeferimento. Quando a gente passa isso para um modelo em que é quase que uniforme, né? Todo o trabalho de olhar da mesma forma, de entregar o documento, de explicar, o risco de indeferimento fica muito menor. E a gente tem, nesses 50 casos que eu citei para você, são 100% dos casos que entraram 100% deferidos. Pode ter o caso de uma ou outra exigência durante o curso do procedimento, mas a gente atende prontamente e tem um deferimento. Então, a gente não teve nenhum caso que a gente desistiu. Com certeza. Eu posso falar o seguinte, a gente faz toda essa análise prévia para evitar, para antecipar os problemas, fazer os ajustes necessários e, quando protocolar um processo com grande chance de indeferimento já na primeira análise. Ótimo. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o tempo que a Receita tem para fazer essa análise desses documentos. Então, uma vez que a gente entre com a solicitação e com a junção dos documentos para revisão dessa estimativa do radar, até quanto tempo a Receita pode analisar esses documentos e aí seguir com o deferimento ou indeferimento do radar? Perfeito. Esse ponto é importante. É uma das poucas coisas aí no Brasil que possui um tempo e que funciona muito bem, que é o prazo regulamentar para revisão de estimativa. Existe um prazo na norma que são 10 dias para análise do fiscal. Então, assim, como que é o procedimento? Né? 10 dias corridos. 10 dias corridos, a partir do protocolo. Como que é o procedimento que a gente faz? Né? A gente faz uma primeira reunião de kick-off, que eu chamo, para apresentar para o cliente o que é o processo de revisão de estimativa, que é o que a gente está fazendo aqui, explicando cada um dos pontos, entender as particularidades daquele cliente, se é uma holding, se é uma SPE, se tem alguma questão relacionada ao capital social integralizado ou não. Enfim, já antecipar os problemas, já enviar no mesmo dia que ele faz o fechamento, a gente envia a lista de documentos com os nossos comentários, com as nossas explicações, coloca o time fiscal dele em cópia para a gente poder fazer as orientações necessárias, né? Manda já também as minutas dos principais documentos, contratos que forem necessários também. E a partir disso a gente trabalha junto com toda a equipe do cliente no levantamento da documentação. Fez o protocolo, a gente tem esses 10 dias o prazo. O prazo médio desses casos que a gente fez aqui nos últimos 12 meses tem sido 21 dias, desde o início da operação até o deferimento. E tem casos até que a gente teve deferimento em 2 dias. Uhum. Então, assim, você vê que o prazo maior não é o prazo do fiscal, é muito mais o prazo até de levantamento da documentação. Por isso que a gente... Que é a parte mais problemática, né? Para entender qual a documentação, a gente tem uma questão aí da questão do capital social integralizado, que é um ponto importante, principalmente para as empresas que acabaram de abrir. Aliás, esse é um outro mito, né? As pessoas falam assim, minha empresa acabou de abrir, não tenho condição de habilitar no comércio exterior. Olha, primeiro, a Receita não exige, né? Existe alguns critérios que sim, mas existe um critério que é a capacidade financeira que não existe. Não exige capacidade financeira, não exige faturamento alto, não exige recolhimento... Tempo de CNPJ aberto. De CNPJ aberto. Então, assim, esse é um grande mito, aliás, né? Que geralmente também vem as perguntas surgem sobre esse assunto. O principal ponto que eu falo de atenção para uma empresa recém-aberta é a questão do capital social declarado. Por quê? A Receita ela quer confirmar que o capital social declarado ele de fato foi integralizado pelo sócio, seja em bens, em dinheiro, enfim. Ativo circulante de curto prazo. Tem que estar integralizado. Então, aquele valor lá, e acontece no Brasil ainda das empresas abrirem com números aleatórios, né? 5 milhões, 10 milhões. E isso, às vezes, o sócio nem tem a capacidade financeira para integralizar aquele valor. E aí, isso exige alguns ajustes prévios, não é impeditivo, mas exige alguns ajustes prévios, como uma redução de capital social, para a gente fazer o protocolo. Né? Então, esse é um problema para a empresa recém-aberta. Às vezes acontece. Por quê?
a gente não falou lá da capacidade financeira, mas os pontos que a Receita olha na capacidade financeira, o primeiro deles é o capital social devidamente integralizado. A Receita não quer saber se o seu capital é 1.000, 10 mil, 100 mil, 5 milhões, 20 milhões. Ela quer comprovar que, de fato, o sócio integralizou aquele dinheiro na conta da empresa, né? Ou transferiu aquele bem, imóvel ou imóvel, para a empresa, de tal forma que o capital social está declarado e a empresa ela é considerada idônea nesse ponto. Você cumpre esse requisito. Então, esse é um ponto importante que a gente observa muito nas empresas recém-abertas, porque às vezes não teve o cuidado de abrir e fazer a integralização do capital. E no limite, assim, a Receita não quer que o importador traga uma carga e que ela fique parada no porto, né? Então, assim, no fundo, a Receita precisa ter certeza de que essa empresa tem capacidade de pagar os impostos de nacionalização, né? Exatamente. E esse é o ponto principal da revisão estimativa, porque o sistema da Receita, embora seja muito útil para obter habilitação, porque ele é tudo automático, né? A gente apoia também nesse trabalho aí, quem tem dificuldade com sistemas, a gente faz o apoio também para obter habilitação, mas ele faz uma estimativa baseado num valor, né, em volumes de operações que a Receita tem lá. Então, se é uma empresa nova, isso não vai ter essa comprovação de capacidade financeira que exige para uma operação maior, por exemplo, acima de 150 mil dólares. Né? Para essas operações, a Receita exige que tenha o capital social integralizado e exige também que tenha disponibilidade financeira nas contas bancos e aplicações financeiras em valor suficiente para a operação. Então, esse é um ponto, sim, de atenção da Receita. Você tocou num ponto também que é muito importante, porque chega muita empresa pra gente perguntando assim, se eu for trazer um avião, eu tenho que comprovar que meu capital social ele é suficiente para eu pagar os impostos desse avião, ou ele tem que corresponder ao limite do radar? Então, assim, essa é uma dúvida muito frequente. Eu tenho que condicionar a minha capacidade financeira ao que eu vou trazer, ou somente ao limite previsto no radar? Assim, tem duas coisas, né? O radar ilimitado, né? Os radares limitados, você está limitado ao registro de uma ADI até o limite daquele valor, né? Que são os radares de 50 mil e de 150 mil dólares. O radar ilimitado, ele tem dois aspectos. O primeiro é que ele é ilimitado, ou seja, você vai conseguir registrar ADIs de qualquer valor acima de 150 mil dólares. O segundo é que você não pode registrar uma ADI cuja disponibilidade financeira da importação, quem está aportando é outra pessoa. Porque senão a Receita vai considerar que é uma ocultação de um terceiro. Então, assim, o radar ilimitado, ele na verdade não é ilimitado. Ele possui uma limitação, que é o quê? A comprovação, a sua capacidade de comprovar a origem e disponibilidade daquele dinheiro que foi aplicado na operação de comércio exterior. E aí isso gera outros pontos, né, que a gente também trabalha lá com vocês aí, né, de forma permanente há 5 anos, de atender essas questões da fiscalização em relação à eventual origem do dinheiro, né, ocultação de pessoas envolvidas na operação, que é o que a gente chama de contencioso aduaneiro, né, que também é muito importante, que tem suas arbitrariedades também e que a gente tem que analisar também para entender qual que é a procedência ou não. Mas é importante sempre. Você vai operar no comércio exterior, você precisa ter lastro, né? Obviamente. Porque senão passa a usar, né, a questão da CNH. Passa a usar a CNH do amigo do lado para fazer a operação para você. Então, esse é um ponto, sim, de atenção na Receita em relação ao pós-operação, né? Depois da habilitação, depois da revisão, garantir que as empresas que estão operando, de fato, são as empresas habilitadas. E esse é um ponto que eu gostaria de reforçar, que é com relação às diferentes modalidades. A gente já falou de modalidades de importação, de conter ordem, de encomenda, e que por mais que a operação aconteça, por exemplo, por encomenda, em que a WM figura como importador, o encomendante também tem que estar habilitado e com o limite de radar disponível. Porque esse é um outro ponto que as pessoas confundem. Não, então a trading ela usa o próprio radar. Não, a trading não pode usar o próprio radar. Isso é a mesma coisa que eu emprestar minha CNH para esse encomendante. Então, esse também é um outro quesito que eu acho importante a gente comentar. As operações indiretas, elas têm evoluído aí com os anos, né? Não, é algo até, assim, historicamente, de certa forma, recente. Em algum momento, no passado, houve, sim, uma discussão, inclusive havia ações judiciais tratando desse tema, que era o quê? Das operações por encomenda, ser utilizado o limite do radar da importadora. Mas isso não foi à frente, né? Hoje é exigido que sim, tanto o importador quanto o encomendante ou adquirente possuam habilitação suficiente para a operação de comércio exterior que ele vai realizar. Porque na última linha, quem vai adquirir a importação é o cliente final, né? Exato, não é a trading que vai fazer o pagamento de impostos. Então, assim, esse entendimento que no passado já existiu, hoje está praticamente superado. Né? Não é uma discussão que existe mais. Legal. E falando dessa terceirização, queria que você comentasse um pouquinho sobre as operações de leasing
em que a gente tem uma terceira figura envolvida, né, que seria, por exemplo, a instituição financeira, que faz a intermediação desse processo. Ah, legal. Bom, aí a gente vai virar os olhos para uma operação que a gente tem muito comum aqui, que é a operação de aeronave, né? A operação de aeronave, quem é o adquirente ou o encomendante, não é mais o cliente final, né? Porque quando você envolve um leasing, por exemplo, um leasing financeiro, o cliente final passa a ser a instituição financeira local, né? Que está fazendo a venda, que vai fazer a aquisição daquela aeronave e vai efetuar o leasing, né, financeiro daquela aeronave para o cliente final. Então, quem tem a habilitação, e as grandes instituições todas, né, possuem, as grandes instituições financeiras todas possuem essa habilitação. Quem tem a habilitação e necessita da habilitação é a instituição financeira. A operação de crédito nacional, com a cessão do bem, né, da aeronave, por exemplo, né, ela é feita numa operação interna, né, não é considerada uma operação de comércio exterior. E por isso não exige da empresa que vai ser a destinatária da aeronave a habilitação. Existem outros casos também de dispensa, né? Essa é uma exceção importante. Existem outros casos de dispensa. Existe, por exemplo, das pessoas físicas, né? A Receita recentemente regulamentou as operações de importação pessoa física nas operações indiretas, conta e ordem e encomenda. E também é uma exceção a essa regra da prévia habilitação que a gente falou aqui. Por isso, quando a gente fala de prévia habilitação, a gente sempre fala de empresa. Mas, assim, tem outros casos de exceção. Por isso que é importante ouvir, entender primeiro o que é a operação. Tem, por exemplo, consulados, né? Repartições diplomáticas que possuem uma exceção também à prévia habilitação, mas que precisam ter o cadastro no sistema. Então, são questões específicas. A gente já pegou um caso desse, por exemplo, estou citando porque a gente teve um caso desse de repartição diplomática. Então, assim, a gente precisa analisar cada caso para entender qual é a especificidade, se tem alguma dispensa de habilitação ou não, e qual é o melhor caminho para a revisão de estimativa. João, uma outra dúvida que aparece para a gente é sobre empresas de capital misto ou empresas estatais. Há diferenciação na habilitação do radar dessas empresas? Sim, para essas empresas, assim como para as empresas que possuem capital aberto com ações negociadas em bolsa, a habilitação na modalidade expressa é suficiente para que ela possa operar no comércio exterior sem limites. Ótimo. Bom, muito obrigada, João, pela sua participação. Achei que a gente tocou em pontos fundamentais, muito recorrentes no nosso dia a dia. A gente pôde contar um pouquinho também do nosso trabalho juntos. E obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Foi um prazer dividir com você essas informações e a gente se vê na próxima. Obrigada, João. Disponha. Tchau, tchau.